Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Olá, ouvintes! Aqui é o Libarino Caieiras. Não perca o meu programa Paredão de Sucessos, de segunda a sexta, das 20 às 22 horas, aqui na rede Estação Pop. Notícias, música e muita alegria. Conto com a sua audiência. Para solucionar um problema, é preciso falar do problema. Assim é o alcoolismo. Muitas pessoas são alcoólatras hoje, mas não falam, ou por vergonha, ou porque não admitem. Isso tem que mudar. O alcoolismo é uma doença crônica que deve ser tratada para que o indivíduo alcance o domínio e controle sobre os seus impulsos com o álcool. Depender do álcool atrapalha a vida em todos os seus aspectos, além de colocá-la em risco. Para obter ajuda, fale com os seus familiares. Busque um grupo de apoio ou ajuda profissional com psicólogos e psiquiatras. Sua vida vale mais. O alcoolismo é uma guerra que podemos vencer. Estação Pop. O Café Chapada está presente em todas as cidades da Chapada Diamantina e muitas outras cidades afora. Grãos selecionados que garantem café fresquinho, de manhã, de tarde ou à noite, seja em casa, no trabalho, reuniões, bate-papo com amigos. Não deixe faltar Café Chapada, 100% café. À venda em todos os supermercados da sua cidade. Café Chapada, 100% café. Tatá, fiz um bolo ontem. Fez com Italac, né? Claro, na minha casa também tem, né? Deu até água na boca? Vontade de comer um doce. Pavê ou pudim? Os dois? Tipo, misturar? O nome é chipá, Tatá, tá na moda. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Aqui em casa tem. Sabe como é o nome do doce? Como? Padim. Tá na moda. Se esticou no sabor, Italac. Lá em casa tem. Italac. De volta no Brasil Acontece. E o nosso site, Amanda Rodrigues? www.estaçãopopnews.com.br. Te dando a notícia 24 horas. Polícia Civil de São Paulo prende 2 integrantes da MPL e MRL suspeitos de irregularidades fiscais. Os detalhes quem tem é Nelson Lim. O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo deflagraram nesta sexta-feira a Operação Juno Moneta. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao MBL, Movimento Brasil Livre, e o Movimento Renovação Liberal. E 2 prisões temporárias contra Alessander Mônaco Ferreira e Luciano Ayan, que, de acordo com o MP, teriam ligações com os 2 movimentos. Ainda de acordo com o Ministério Público, os movimentos são suspeitos de recebimento de doações de forma suspeita, além da utilização de incontáveis empresas em inúmeras irregularidades fiscais que somariam um montante de 400 milhões de reais. O Ministério Público afirmou que o Movimento Brasil Livre estaria utilizando a ferramenta de doação em lives do YouTube, chamado de Superchat, para recebimento de doações suspeitas. Esta ferramenta funciona da seguinte forma: numa live do YouTube, há uma caixa de comentários em que a audiência pode participar
mandando sua mensagem. E com essa ferramenta chamada de Super Chat, o YouTube permite que as pessoas façam uma doação ao criador da live para que seu comentário ganhe destaque. Dessa doação, 70% desse valor fica com o criador do conteúdo e 30% com a plataforma YouTube. Ainda de acordo com o Ministério Público, o empresário Alessander Mônaco seria uma das pessoas que realiza essas doações suspeitas ao Movimento Brasil Livre, além de ter também participação societária em 2 empresas de fachada. Luciano Ayan, por sua vez, seria responsável por ameaçar aqueles que questionam as finanças do MBL, além de ser responsável por disseminação de fake news, ter participação em 4 empresas de fachada e ter indícios de movimentação financeira incompatível com o fisco federal. Em nota, o MBL afirma que Alessander Mônaco Ferreira e Luciano Ayan não fazem parte do movimento. Declara também que as doações na plataforma do YouTube são públicas, feitas por muitas pessoas físicas e de forma espontânea e envolvem valores irrisórios. A nota finaliza afirmando que as atividades empresariais e familiares de fundadores do MBL são anteriores ao próprio movimento e não possuem qualquer vinculação com eles. Ex-secretário de Saúde acusado de fraudes na gestão Edmar Santos é preso no Rio de Janeiro. Fala, Raquel Júnior. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, foi preso nesta sexta-feira em uma operação do Ministério Público Estadual que o acusa de fraudes na gestão da pasta. À frente da secretaria desde o início do governo Wilson Witzel e responsável pelas primeiras ações de enfrentamento à pandemia no estado, ele estava em casa, no bairro de Botafogo, na zona sul da capital. A prisão é um novo desdobramento da Operação Mercadores do Caos, que também cumpre mandados de busca e apreensão em outra residência do ex-secretário em Itaipava, na região serrana. Segundo o Ministério Público, além do ex-subsecretário executivo Gabriel Neves, já preso na primeira fase da operação, Edmar Santos também comandava o esquema de desvio de recursos em contratos de compra de respiradores pulmonares, em caráter emergencial, para atendimento de pacientes com a Covid-19. Os promotores alegam que, mesmo após a prisão de seu subordinado, Edmar Santos, que ainda continuou na pasta por algumas semanas até ser exonerado em 28 de maio, perpetuou as fraudes, já que os equipamentos nunca foram entregues à população. Todos os mandados cumpridos nesta sexta-feira foram expedidos pela primeira vara criminal especializada da capital. O Ministério Público obteve na Justiça autorização para acesso e extração do conteúdo armazenado nos telefones celulares, computadores e pendrives apreendidos e para o arresto de bens e valores de Edmar Santos até o limite de R$ 36.922.920. Essa quantia seria o equivalente aos recursos públicos desviados em 3 contratos fraudados para a aquisição dos ventiladores. O governo do estado antecipou para 3 empresas o valor de R$ 36 milhões referente aos equipamentos que não chegaram. O ex-secretário vai responder pelos crimes de organização criminosa e peculato. Para o Ministério Público, a prisão é necessária diante da influência política de Edmar Santos, uma vez que houve uma tentativa de nomeá-lo para outra função de confiança dentro do atual governo. Na ocasião, depois de ser exonerado, Witzel chegou a nomeá-lo secretário extraordinário, mas foi barrado por meio de uma liminar. Para os promotores em liberdade, Edmar poderia adotar condutas para dificultar mais o rastreamento das verbas públicas desviadas. Além de Gabriel Neves, preso na primeira fase da Mercadores do Caos em maio, também já foram presos em outras fases da operação o ex-ordenador de despesas da Secretaria de Saúde, Carlos Frederico Dubó, e empresários que teriam participado do esquema. A defesa do ex-secretário Edmar Santos ainda não foi localizada para se pronunciar sobre a prisão. Brasil Acontece tem um oferecimento da Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. Café Chapada, 100% café, peça Café Chapada. Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Oferecimento Odontobrava e Atacadão da Madeira. Ainda no Rio de Janeiro, Banho de Mar fica de fora de nova etapa de flexibilização no Rio de Janeiro. O destaque é de Solimar Luz.
A nova etapa de flexibilização do isolamento social na cidade do Rio de Janeiro manteve de fora os banhos de sol e de mar. A liberação das praias era aguardada pela população, mas o prefeito Marcelo Crivella anunciou que a medida só deve ser tomada após a chegada de uma vacina contra a Covid-19 ou até que o risco de contaminação pelo novo coronavírus esteja próximo de zero. Crivella explicou que sua decisão foi motivada pelo fato de não ser possível usar a máscara de proteção durante o banho de sol ou de mar. Com isso, continuam liberadas apenas a prática de exercícios nos calçadões e de esportes individuais no mar, como surf e natação. Durante o anúncio das medidas, Crivella alertou que o desrespeito à proibição será punido com multa de R$ 107, podendo o infrator responder criminalmente. A prefeitura também manteve a proibição de público nos estádios de futebol. No entanto, anunciou novidades no funcionamento dos shoppings que terão horário estendido já a partir desta sexta-feira, passando a funcionar do meio-dia às 10 da noite, 2 horas a mais. Também as lojas de rua poderão ampliar o horário de atendimento. Os pontos turísticos municipais permanecem fechados, mesmo após terem sua abertura autorizada pelo governo estadual. Crivella ressaltou que as decisões de flexibilização se baseiam em indicadores científicos que apontam velocidade de contágio, ocupação de leitos de enfermaria e UTI para Covid-19, número de óbitos na cidade e casos de síndrome gripal. De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, na capital fluminense, o número de casos da doença chega perto dos 64 mil. Em todo o estado, são 128 mil registros de infecção, com mais de 11 mil óbitos e cerca de 990 em investigação. Em meio a tantos números preocupantes, nos traz motivo de comemoração. 106.678 pacientes se recuperaram da doença. Obrigado, Raquel. Do Rio de Janeiro, vamos para o Distrito Federal. Justiça derruba liminar e governo do Distrito Federal poderá reabrir comércio. O destaque é de Ana Luísa. Fala, Ana. O governo do Distrito Federal poderá reabrir o comércio. Isso porque a Justiça atendeu ao recurso apresentado pelo governador Ibanez Rocha ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e suspendeu a decisão liminar que interrompia o cronograma de retomada da economia local. Na decisão, o desembargador ressaltou que a interferência da Justiça nas medidas adotadas pelo governo do Distrito Federal diante da crise causada pelo novo coronavírus gera instabilidade e desorientação à população. De acordo com o texto, cabe ao chefe do Executivo decidir sobre a reabertura do comércio e demais atividades, arcando com suas responsabilidades. Apesar da decisão favorável, a sentença que foi emitida na noite dessa quinta-feira e que está valendo agora, não restabelece o planejamento que estava sendo seguido. Será necessária a publicação de um novo decreto com o cronograma de reabertura a ser seguido de agora em diante. Na última quarta-feira, para atender a decisão da segunda vara da Fazenda, Ibanez publicou o decreto suspendendo a norma vigente. Com isso, voltou a vigorar o dispositivo publicado no último dia 22 de março. Até o momento, não foram publicadas as novas normas de reabertura das atividades não essenciais e que autorizam o funcionamento de estabelecimentos como salões de beleza, academias, bares, restaurantes e escolas. Do Distrito Federal para Minas Gerais. Minas Gerais deve flexibilizar medidas de isolamento por regiões do estado a partir de sábado 11. Gésio Passos.
Minas Gerais bateu mais um recorde de mortes para o coronavírus nesta quinta-feira. Foram registrados 900 óbitos nas últimas 24 horas, chegando a 1.445 mortos. O estado ainda somou mais 2.800 contaminados e agora tem, no total, 66 mil casos. A ocupação média de leitos de UTI é de 69%. O secretário de Saúde de Minas, Carlos Eduardo Amaral, afirma que a ocupação das UTIs não está acelerada devido à ampliação de leitos. Ao longo dos últimos dias, dos últimos 10 dias, nós tivemos algumas flutuações de ocupação, mas nós não tivemos uma tendência tão grande de crescimento de ocupação na nossa rede. Isso se deve também pela ampliação de leitos que nós estamos conseguindo fazer. E, infelizmente, nós estamos vendo que houve um aumento de casos de óbitos. Hoje nós noticiamos 90 óbitos confirmados. Mesmo com o aumento das mortes, o governo do estado avançou para a flexibilização de medidas de isolamento em algumas regiões a partir de sábado. A região do centro-sul de Minas, que abrange cidades como São João del Rei, Tiradentes, Conselheiro Lafayette e Barbacena, melhorou os índices de ocupação de leitos e das taxas de contaminação, permitindo o funcionamento de um número maior de atividades. Nessa primeira fase de flexibilização, que no estado é chamada de Onda Branca, estão também as regiões Sul, Norte e Leste do Sul. Todas as outras regiões do estado estão na fase mais restrita, permitindo apenas atividades essenciais. O governo ainda modificou o protocolo de segurança para restaurantes, padarias e bares, não sendo mais permitido o consumo no local, mas somente a entrega de produtos no balcão ou em domicílio. Brasil Acontece, a revista que te dá o show da notícia. Você ligado em qualquer lugar do Brasil, muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho. Brasil Acontece com os principais destaques do dia. No oferecimento Atacadão da Madeira, Farmácias Carvalho, Bradesco, Sul América, Abraão Chaves, MV Estúdio Barbershop e Café Chapada, 100% café. Acesse nosso site www.estaçãopopnews.com.br, baixe nosso aplicativo na Play Store, Rede Estação Pop News e fique por dentro da notícia. Tem atalhos para as nossas redes sociais e também para o nosso site. Estamos ao vivo através da Estação Pop de Salvador, a Estação Pop News, Estação Pop de Barreiras, Vitória da Conquista, Ceabra, na Chapada Diamantina. São as emissoras do Grupo Pop Web de Rádio, a Estação Pop Ceabra, Estação Pop Barreiras, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop News Salvador. 24 horas via internet em todas as plataformas de rádios online, também nos nossos sites e aplicativos. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Ao vivo no Deezer, Rádiosnet, CX Rádio, Rádios Garden, Tudo Rádio, online Rádio Box, onde tiver rádio, pesquise, busque nossas emissoras e ouça a melhor programação. O destaque agora vem de São Paulo. Inquérito sorológico conclui que 1,2 milhão de pessoas podem ter sido infectadas pela Covid-19 em São Paulo. Eliane Gonçalves tem o destaque. 1.200.000 pessoas na cidade de São Paulo podem ter sido infectadas pelo novo coronavírus. O número corresponde a 9,8% da população na capital paulista. A informação é resultado da nova fase do inquérito sorológico, um mapeamento que tem sido feito pela Prefeitura a cada 15 dias para monitorar a pandemia de Covid-19 na cidade. Nessa fase, batizada como fase 1, os profissionais de saúde visitaram quase 5.800 domicílios e testaram mais de 2.800 pessoas em 96 distritos da capital. Os testes foram feitos entre os dias 29 de junho e 6 de julho. Na fase anterior, a fase 0, o índice de infecção encontrado foi de 9,5%. O crescimento de 0,3 ponto percentual foi considerado uma estabilização, segundo a Secretaria de Saúde do município.
mas 14 regiões da cidade registram índices maiores de infecção. Nessas áreas, a proposta agora é testar pelo menos 5 pessoas da família de quem teve resultado positivo e facilitar o isolamento de quem teve contato com o vírus, mas não tem sintomas, como explicou o secretário de saúde do município, Edson Aparecido. Nós vamos na casa das pessoas e vamos testar, em média, 5 contactantes familiares desta pessoa sintomática positiva ou que testar positivamente. Vamos dar um atestado médico para que essas pessoas, até que saia o resultado do teste, essas pessoas possam permanecer nas suas casas. E com isso, a gente reduz a movimentação dessas pessoas na cidade, no trabalho, e conseguimos reduzir a transmissibilidade da doença com essas pessoas. O inquérito também confirma que pessoas de renda mais baixa, negras ou pardas, que não estudaram e que vivem com 5 ou mais pessoas na mesma residência, têm 3 vezes mais chance de ter contraído o vírus do que as pessoas brancas de classe mais alta. O prefeito Bruno Covas disse que a pandemia ajudou a mostrar a desigualdade social da cidade. O vírus, ele jogou luz na desigualdade social que nós temos na cidade de São Paulo. É inaceitável que seja 3 vezes mais perigoso na classe E do que na classe A. Esse tipo de ação que agora a Secretaria de Saúde vai fazer nesses distritos ajuda a reduzir essas desigualdades e a dar mais segurança à população da cidade de São Paulo nesse momento de flexibilização. Mas, questionado se além dos atestados médicos, a prefeitura teria outras políticas para garantir que as pessoas de mais baixa renda, que tiveram contato com o vírus e que geralmente estão no mercado informal de trabalho, onde atestados médicos não costumam mudar a rotina, o prefeito explicou que a principal medida é a distribuição de cestas básicas. Desde o começo da quarentena, segundo a prefeitura, foram distribuídas cerca de 1 milhão dessas cestas. Com a nova estratégia de diagnóstico implantada na cidade, o número de testes feitos a cada mês deve aumentar em 242 mil, chegando a cerca de 400 mil testes por mês. Obrigado, Eliane. Brasil Acontece. Brasil Acontece, a revista que te dá o show da notícia, ao vivo em rede nacional através da rede Estação Pop. Setor de serviços registra queda de 0,9% em maio. Ainda sobe os efeitos das medidas de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus. O setor de serviços no país registrou em maio queda de 0,9% em relação a abril, mês que houve recuo de 11,9%, o pior resultado desde janeiro de 2012, quando o IBGE começou a série histórica da pesquisa mensal de serviços. Detalhes com Cristiane Ribeiro. Fala, Cristiane. Ainda sob os efeitos das medidas de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus, o setor de serviços no país registrou em maio queda de 0,9% em relação a abril, mês que houve recuo de 11,9%, o pior resultado desde janeiro de 2012, quando o IBGE começou a série histórica da pesquisa mensal de serviços. De acordo com os dados da pesquisa divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, o resultado de maio foi o 4º negativo consecutivo do segmento e acumula perda de 19,7% no período. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o setor de serviços recuou 19,5%. Foi a taxa negativa mais intensa desde 2012. O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, avalia que a taxa de maio mostra o aprofundamento de um cenário que já estava muito desfavorável para o setor de serviços. Segundo ele, os setores ligados a alojamento, alimentação e transporte foram os que tiveram as perdas mais importantes no mês de abril e em maio eles mostraram uma certa recuperação, mas que não foi suficiente para levar o setor de serviços para o campo positivo. O pesquisador ressalta que os efeitos da crise provocada pelo fechamento dos estabelecimentos considerados não essenciais foram sentidos de outra forma em maio. O principal destaque negativo do mês foi no grupo dos serviços de informação e comunicação, que tem um peso importante
importante na pesquisa, mostrando os efeitos dessa crise na vida econômica. Lobo explicou que esses segmentos que tiveram pior desempenho em maio dependem de uma dinâmica econômica ativa. Antes, o impacto da crise foi sentido principalmente nos serviços prestados às famílias. E agora, os serviços prestados por empresas para outras empresas começam a sentir os efeitos importantes. Muito bem, Brasil Acontece. Lembrando que tem reprise na madrugada da estação e tem reprise também às 10 da manhã no Alô Brasil. Fique ligado. Acesse www.estaçãopopnews.com.br. Fique por dentro. Oferecimento Farmácias Carvalho, Loja Nélios, MV Estúdio Barbershop. Oferecimento Odontobrava e Atacadão da Madeira. Campus Party vai até sábado 11, com programação simultânea em 31 países. Fala, Vitor Ribeiro. A edição deste ano da Campus Party começou nesta quinta-feira e vai até sábado no mundo inteiro. Pela primeira vez, os eventos serão simultâneos, porque devido à pandemia do novo coronavírus, as edições que ocorrem ao longo do ano em diversas cidades foram concentradas nesses 3 dias. A programação dessa 23ª edição é gratuita e incentiva a doação à organização sem fins lucrativos Médicos Sem Fronteira. São mais de 1.800 palestrantes com transmissões feitas a partir de 31 países em 5 continentes, usando os idiomas locais. De acordo com os organizadores, é a maior iniciativa de troca de ideias já feita. Os vídeos ficarão disponíveis nos canais da Campus Party no YouTube para quem quiser assistir depois. A maior parte dos eventos será no continente americano, com edições virtuais no Canadá, Estados Unidos, México e em diversos países da América Central. Aqui na América do Sul, tem edições na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai, Venezuela e Brasil. E o nosso país é o único no mundo que tem o evento dividido em 3 sedes, uma na Amazônia, outra em Brasília e uma em Goiânia. O tema central é um só para todas as edições, Reboot the World, expressão em inglês que significa ao pé da letra reinicie o mundo. Entre os temas das palestras estão a sustentabilidade, as novas formas de trabalhar e de curtir a vida, que surgiram com a quarentena, e novos horizontes. A Campus Party é um evento privado com muitos patrocinadores, ou seja, é um negócio. Então, todo ano, eles trazem debates e palestras sobre inovação tecnológica nos modelos de negócio e empreendimento. Todo ano eu vou à edição em Brasília, que é a segunda maior do país, atrás apenas da paulistana. Este ano seria no feriado de Corpus Christi, no começo do mês passado. Nessa quinta-feira eu assisti a uma palestra com muitas dicas interessantes sobre como fazer seu próprio podcast e ganhar dinheiro com ele. O podcast é um tipo de blog em áudio, um programa de rádio, que surgiu na década passada, mas ganhou muita força e audiência nos últimos anos. O endereço para assistir a Campus Party é brasilia-digital.campus-party.org. Brasília é sem acento, campus é com U e party é P-A-R-T-Y. Eu vou repetir. brasilia-digital.campus-party.org. Brasil Acontece, o show da notícia. Eu vou para Brasília falar com Carlos Ribeiro. Ele tem informações a respeito de uma empresa de telefonia da Paraíba que foi condenada a pagar R$5.000 de danos morais. De Brasília, Carlos Ribeiro. A empresa NET Serviços de Comunicação foi condenada a pagar indenização por danos morais de R$5.000 a uma consumidora que teve o nome indevidamente inscrito no cadastro de restrição ao crédito. A decisão é da 10ª Vara Cível de João Pessoa, na Paraíba. No processo, a cliente alegou que mesmo rescindindo o contrato com a empresa sem ter dívidas, continuou recebendo cobranças indevidas. Depois, ela descobriu que teve o próprio nome negativado. Em defesa na justiça, a NET disse que cancelou a cobrança e que não é cabível a indenização por danos morais. Mas o juiz Ricardo da Silva destacou que houve falha na prestação de serviço. Segundo ele, a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes ultrapassa o limite da normalidade e a barreira do mero aborrecimento.
De Brasília, Carlos Ribeiro. Obrigado, Carlos Ribeiro. De Brasília, vou para Belo Horizonte, vou para o Portal Amirte. Vou falar com Patrícia Marques. Morre segunda vítima de assalto em fazenda da zona rural de Cachoeira de Minas. Vou falar agora com Patrícia Marques do Portal Amirte em Belo Horizonte. Fala, Patrícia. Morreu a segunda vítima do assalto que ocorreu na fazenda Ribeirão Resende, na zona rural de Cachoeira de Minas, no sul do estado, na última segunda-feira. Éber da Silveira, de 44 anos, era filho de Tércio da Silveira, de 76, que foi assassinado no dia do crime. Éber estava internado no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, após ser baleado no dia do assalto. O irmão dele, Bernardino Neto, também de 44 anos, segue internado e o estado de saúde é estável. Até o momento, nenhum dos envolvidos no crime foi preso. De acordo com a Polícia Militar, 2 homens invadiram a casa da família exigindo dinheiro, sendo que um deles estava armado. Conforme disse um dos filhos, sua mãe entregou o dinheiro aos assaltantes, porém eles teriam ficado insatisfeitos com o valor e começaram a disparar. Tércio foi baleado e socorrido por policiais. Ele foi levado para o Hospital de Conceição dos Ouros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os 2 filhos de Tércio tiveram ferimentos na região do pescoço e no tórax. Éber acabou morrendo nesta quinta-feira e Bernardino segue internado. Do Portal Amirte em Belo Horizonte, repórter Patrícia Marques. Obrigado, Patrícia Marques. Obrigado, Portal Amirte em Belo Horizonte, pela colaboração. Brasil Acontece. Estação Pop News. Departamento Comercial 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News. Muito bem, por hoje é só. Outras notícias no site www.estaçãopopnews.com.br. Lembrando que tem reprise na madrugada da estação e tem reprise às 10 da manhã no Alô Brasil. Outras informações também no nosso plantão, que entra a todo momento, atualizando, mantendo você, ouvinte da rede, bem informado. Obrigado, Brasil!